Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aí essa grande semifinal que começa na segunda-feira às 9h10. Para isso vou trazer aqui um recado da torcida pro Cheirinho, um recado do Maurício Barbieri pro Cheirinho e trazer a repercussão aqui da mídia também. Vou trazer um trailer lá da ESPN, tava comentando agora há pouco lá no programa, né? Eu tenho certeza, ele não engana, ele é vascaíno doente, comenta ali um pouco com o coração, mas trouxe aí alguns pontos de vista pra gente debater aqui. Primeiro falando aí dos ajustes que o Maurício vai ter que fazer para essas semifinais aí, pra gente chegar na final e também a expectativa do torcedor do Vasco de encarar o Flamengo nessa semifinal, numa nova realidade, acreditando que a gente pode de fato passar e chegar numa final aí contra Fluminense ou Volta Redonda, família vascaína. Mas antes, quero falar aqui da minha parceira 1xBet, que tá novamente com o canal. Então se você chegar agora na 1xBet e falar assim, pô cara, quero depositar 100, eles vão dobrar. Depositar 300, eles vão dobrar. Até 1.200, eles vão dobrar em bônus pra você. O link vai estar aqui, o primeiro comentário fixado. O cupom é família1x. Dá essa moral. Pô, Thiago, eu já jogo em outra, eu jogo aqui, eu jogo ali. Pô, joga na 1xBet também, pra dar uma moral aqui também pro Thiagão do Vasco em Família. Uma casa de aposta com muita credibilidade no mercado. Inclusive, patrocina aí o Barcelona. Então, você jogando na 1xBet, usando aqui o cupom família1x, vai estar dando uma moral do caramba aqui pro Thiagão. Tamo junto, família. Vamos seguir o nosso vídeo antes de trazer toda essa repercussão aí da mídia, do Maurício Barbieri, da torcida do Vasco, falando desse clássico de segunda-feira aí, essa semifinal. Quero trazer aqui uma notícia aí exclusiva, segundo o Nicola, o Vasco interessado num jogador aí de 19 anos, uma joia uruguaia aí do Defensor do Uruguai. Família vascaína, vamos ver aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso, ó. Bora de notícia exclusiva, Matias Abaldo, atacante de só 18 anos de idade, que pertence ao Defensor do Uruguai e interessa ao Vasco da Gama. Jogador que atua como ponta direita, como ponta esquerda e eventualmente como meia, acaba de ser vice-campeão sul-americano sub-20 com a sua seleção perdendo na grande decisão pro Brasil. O Abaldo, inclusive, protagonizou as manchetes do futebol uruguaio nessa semana, que na quarta-feira, na disputa por pênaltis, ele desperdiçou a sua cobrança e o Defensor acabou eliminado pelo Danúbio na Sul-Americana. Apesar disso, o jogador é excelente, tem enorme futuro, bastante badalado. E uma pessoa do próprio Defensor me assegurou que o nome do Abaldo é especulado no Vasco da Gama. É um assunto entre jogadores do Defensor, um tema conhecido entre todos, que o Vasco já abriu conversas, demonstrou a intenção de contratá-lo e procurará o Defensor nos próximos dias em busca de um acordo. Vale a lembrança de que a 777 ainda quer mais um ponta esquerda, um camisa 10 e um volante para fechar os reforços de olho no restante da temporada. Tá aí, família vascaína, Matias Abaldo, né, tô vendo aqui na Transmart, um jogador que flutua ali pelos setores do ataque, né, como ponta direita, como ponta esquerda, como segundo atacante, e aí eu peguei aqui os números do jogador no Sul-Americano, que o Nicola citou aí, e aí eu achei assim estranho, né, porque ele teve ali 9 oportunidades, né, foram 9 jogos, ele começou como titular e 4 ele entrou no decorrer do jogo. Peguei a temporada passada, é um jogador jovem, né, então aqui, ó, lá o campeonato é dividido em 2, né, apertura, ele não jogou tanto assim como titular, né, foram 14 oportunidades, ele não entrou nenhuma como titular, e aí no decorrer do jogo entrou em 11 oportunidades. E no clausura, aí ele já conseguiu mais um papel de destaque de 13 oportunidades no elenco do Defensor, 11 ele foi titular. A gente sabe que é um mercado que é 777, Paulo Brax, o Barbieri tá de olho, né, que é o mercado sul-americano, e também é um jogador jovem aí que pode ajudar dentro de campo e também numa futura venda. Eu não vi o jogador, não vi ele jogar contra o Brasil, não conheço o atleta, mas como o Nicola falou aí, internamente ali no Defensor tem uma probabilidade grande de ele estar acertando aí com o Vasco. De fato, é um setor do Vasco que eu acho que o Vasco tem que ir buscar jogadores de beirada de campo, né, tanto pelo lado esquerdo e pelo lado direito, porque a gente não sabe como o Orediano ele vai
se portar nessa temporada, que é muito difícil aqui no futebol brasileiro. A gente já teve o Benítez, que sentiu muito, que mal jogou pelo Vasco, foi um jogador importante, mas que vivia machucado. E o Orediano tá aí nesse processo de melhorar, né, seu condicionamento físico. A gente sabe que o Peck é um cara que oscila bastante, então o Vasco tem que olhar para esse ataque aí. E aí é um jogador jovem, né? Não acho que seja esse perfil que o Vasco deve procurar nesse momento, tem que ser um jogador mais pronto, um jogador que chegue para ser titular. Mas quem sabe aí, Matias Abaldo seja uma possibilidade aí pro elenco do Vasco nesse ano aí, família vascaína. Me diz aí nos comentários se você conhece esse atleta, se viu jogar aí nesse Sul-Americano, né? No Brasil tava lá o Andrei e também o Marlon. Vamos seguir o nosso vídeo, já passar aí os recados do Barbieri, da torcida do Vasco, e depois a gente comenta aí as opiniões do Breyle, né, família vascaína. Eu acho que a gente chega muito animado para uma semifinal de Campeonato Carioca. Há muito tempo a gente não chega, né? Porque dessa vez a gente sabe que a gente pode passar, que a gente tem um time para competir, por mais que a imprensa, né, jornalistas e jogadores acham ainda o Flamengo favorito, a gente não quer saber disso. Internamente a gente vê uma confiança muito grande dos jogadores do Vasco e nossa também de acreditar nesse time, que a gente pode chegar numa decisão de Campeonato Carioca. Quando começou, né, o campeonato, a gente ainda tava ali, poxa, pensando, cara, será que os reforços eles vão encaixar? O trabalho do Maurício Barbieri, os jogadores vão se adaptar, o Vasco vai entregar resultado rápido, e pra minha surpresa, imaginei que seria rápido assim. O Vasco apresentou um bom futebol, apesar que ontem não jogou tão bem, mas os 3 clássicos, que é o parâmetro que a gente quer pra encarar o Campeonato Brasileiro, o Vasco foi muito bem contra o Fluminense, foi muito bem contra o Botafogo e também foi bem aí contra o Flamengo. E por esse motivo há uma confiança tanto interna dos jogadores do Vasco quanto da torcida. E aí eu vou trazer pequenos trechos que representam isso. Família vascaína. Primeiro a torcida do Vasco, mandando um recado aí pro Cheirinho, e também o Barbieri, que disse: agora tem respeito. Se liga só. Olha aí. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. É isso, família. Claro que, como eu disse aqui no vídeo de ontem, né, o Maurício Barbieri não faz esse trabalho sozinho. Aconteceu através de investimento, de contratações. O Vasco contratando jogadores não de time pequeno, que não suportam a pressão que é vestir essa camisa, mas contratou o Léo, que já passou num grande clube, o Piton, o Jair, entre outras contratações. O Pedro Raul, que vem de um bom momento, né? O Léo Jardim, que alguns questionam aí, mas é um cara que tem experiência internacional, é revelado no Grêmio. Pegou um cara que vem se destacando da temporada passada, que é o Capasso. Então o Vasco fez boas contratações e conta assim com um grande trabalho do Maurício Barbieri, com variações táticas, um time que joga com muita intensidade, e por esse motivo, tanto Fluminense quanto Botafogo e Flamengo, que eram colocados à frente do Vasco, hoje olha pro Vasco e fala: irmão, a gente tem que jogar, senão vai ser difícil ganhar. E isso, claro que é um trabalho aí que a gente tem que bater palmas pro Maurício Barbieri e também para toda a parte de gestão aí da 777, Paulo Brax, Abel, que nesse momento realmente colocou o Vasco num nível aí de competir com os nossos adversários aqui estaduais, família vascaína. Mas tudo que a gente pensa, claro que a gente tem aí a possibilidade agora de ganhar o Carioca, mas é sempre pensando em evoluir no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Vasco no ano. E aí tem alguns detalhes técnicos que a gente está vendo aí, né, contra o Flamengo e contra o Bangu, principalmente aí pela estreia, né, reestreia do Andrei e do Jair. E aí não é só o Breyle que falou isso, eu vi o Mansur também lá no Troca de Passe falou também sobre isso, que o Vasco vai ter que ajustar esse meio campo. Eu não sei se você concorda comigo, se você na sua visão de torcedor também viu dessa maneira, mas eu quero trazer o Breyle para falar sobre isso. Se liga só. E avaliar bem que esse é um time em remontagem, e esse processo ainda vai ter alguns percalços, e é natural que aconteçam essas oscilações. Agora, uma preocupação, que não é nenhuma crise, não é para fazer o Barbieri perder o sono, mas para já criar uma alternativa. Vem ele, professor. Não. Observação técnica de campo. Ponto. Análise técnica. O Andrei foi... O torcedor do Vasco comemora a volta do Andrei porque ele é muito bom, mas ainda não entrou na sintonia ideal, fez 2 jogos só depois do retorno, com o Jair. O Jair, se a gente imaginar um meio-campo ideal para o Vasco hoje, o meio-campo dos sonhos seria Andrei, Jair e o Marlon Gomes, que voltou bem também do Sul-Americano Sub-20. Só que esse meio-campo é um meio-campo que tende a ser envolvente, mas que marca muito pouco. Então quem tem segurado a onda é o Rodrigo, jovem da base, que despontou bem, mas precisa... bem contra o Flamengo. E aí precisa ter essa figura para compensar esse trabalho de recomposição que às vezes não é tão bem sincronizado, bem feito por Jair
e Andrei. Então é algo para o Barbieri trabalhar, principalmente contra o Flamengo. O Flamengo, no jogo, no clássico, o Andrei também teve dificuldade e vai se encontrar no segundo tempo. Jair também não estava numa rotação legal. É um bom reforço, o Jair tem jogado bem, mas ele lembrou o Jair do Atlético do ano passado, aquele que volta devagarinho. Calma, não fica ouvindo teu vizinho quando ele... Não, mas são poucos jogos ainda, 11 jogos, pode ser ali a adaptação, o físico não está o ideal, mas não pode voltar a ser o Jair, que era do Galo, que fez uma temporada ruim no ano passado, porque recompunha muito mal. Então, família, eu acho assim, o Vasco hoje, o melhor setor, na minha opinião, do Vasco, quero até saber a opinião de vocês, é o setor defensivo. Apesar do Capaz ter entrado ali contra o Flamengo e jogado uma partida contra o Bangu, né, a gente sabe que é uma amostra pequena, mas já mostrou que é um zagueiro que pode entregar. Então você tem aí o Capaz, o Léo, Puma e Piton, né, o Piton e o Puma, que quando foram contratados, houve aquele questionamento da parte defensiva na frente, sempre todo mundo falou que eles iam entregar e a gente percebeu que estão entregando, mas defensivamente nos testes que tiveram contra Fluminense e Flamengo, porque o Botafogo acabou tendo um jogador a menos e aí teve que tirar jogador de frente, aí não foi tão testado. Mas contra Fluminense e Flamengo eu achei que os dois foram muito bem, tanto o Piton e o Puma. Piton, principalmente contra o Flamengo, foi muito testado, muito exigido defensivamente e foi muito bem. Então acho o melhor setor do Vasco. E aí no meio campo, pra frente, nesses dois jogos que o Vasco fez contra o Flamengo e contra Bangu, deixou um pouco a desejar. Concordo com o Brenner, não acho que dá pra usar esse meio campo nesse momento, né, com o Andrei, Jair e Marlon Gomes. Eu acho que o Rodrigo, ele tá buscando o espaço dele e ele tá mostrando a importância dele, ele tem que jogar nesse time porque é o jogador de mais marcação pra dar equilíbrio a esse time, sem sombra de dúvida. Ele ajuda o setor, na minha opinião, melhor setor do Vasco, né, protegendo ali o Léo, Piton, fazendo as coberturas, então ele tem que jogar, mas tem que haver sim esse ajuste entre Jair e Andrei. Tá havendo uma limitação, pouco a intensidade na hora de recuperar a bola, a qualidade, o entrosamento não tá acontecendo, pontuo como ele fez aí, né? Ainda são poucos jogos, mas isso tem que acontecer mais rápido possível, porque a gente tem aí 3 jogos decisivos, né? As semifinais e também o jogo contra o ABC na Copa do Brasil, então isso precisa ser resolvido aí mais rápido possível. Ainda tem também ali o Alex Teixeira, que nesses últimos jogos também não foi muito bem, então a gente tem que deixar esses jogos de lado aí e agora evoluir, buscar nossas melhores atuações que a gente já fez pra conseguir essa final aí do Campeonato Carioca. A família vascaína, eu tô muito confiante e muito animado. Agora quero finalizar aqui o nosso vídeo nesse contexto, né, geral, que a gente entra nessas semifinais diferentes aí de outros anos, que a gente fala assim, cara, só passa através de um milagre. Hoje não é milagre não. Hoje é trabalho, hoje é qualidade, hoje é jogadores que podem levar a gente aí a uma final de Carioca e quem sabe conquistar também esse título, família vascaína. Se liga só. O Vasco chega com uma condição muito maior do que no ano passado. Favorito? Não favorito, mas Fala a verdade. No ano passado, o torcedor do Vasco realista esperava ali no máximo o time competir, legal, mas sabia que dificilmente ia passar. E o Flamengo, mesmo sem jogar ali no seu máximo, conseguiu avançar tranquilamente. Essa é uma semifinal que desperta essa possibilidade de, equilíbrio. Vai ser jogo igual. O Rojão tá aceso do outro lado. Vocês viram o semblante leve do Barbieri? É claro que tem um compromisso do Vasco, da camiseta do Vasco, do tamanho do Vasco, é claro que tem. Mas tá lá o Rojão aceso, tá do outro lado. Então, só quem tem a perder agora, nesse momento, é o Flamengo. Favorito não, competitivo. Mas porque a gente mostrou até uma tela essa semana, dos últimos anos aí, o Vasco tinha, tirando esse último jogo, da semana passada, o Vasco tinha vencido em 22. Não, sim, não é? Foi a segunda vitória. Não, o Flamengo. O Vasco estava com muita dificuldade. Quando venceu, foi 2021. O Vasco permanece na segunda divisão, e aquele era um time que o torcedor vascaíno não botava fé, não tinha perspectiva. O treinador era o Marcelo Cabo ainda. Então essa é uma vitória já num contexto diferente, em que o torcedor enxerga um time que pode ser competitivo na temporada, não no estágio de Flamengo. A gente sabe que as fotografias ao longo da temporada mudam, então hoje o Flamengo está em crise, o Vitor Pereira questionado, mas daqui a pouco ou o trabalho embala, ou muda de treinador, esses caras voltam a jogar o que sabem, o Flamengo sobe novamente de patamar. Cara, é isso, eu venho pontuando isso vídeo após vídeo. Não acho que o Vasco entre com possibilidade de classificar, né, que vai ser um jogo difícil, como o Barbieri disse, né, que eles olham pra gente hoje com respeito, porque eles estão vivendo um mau momento, porque o Vitor Pereira não tá conseguindo encaixar o time. Se fosse em outra realidade, o Flamengo bem, jogando bem, né, não sendo cheirinho, eu entraria com a mesma confiança, porque nos anos anteriores o Vasco jogava qualquer outra coisa, menos bola.
O Vasco praticava qualquer outro esporte. Hoje a gente joga bola. Por mais que tecnicamente eles sejam superior, hoje a gente tem as peças pra ganhar. Hoje a gente tem jogadores pra competir e isso é um ponto, cara. Esse é o ponto primordial e é por esse motivo que o vascaíno tá muito confiante, porque a gente tem o Pedro Raul, porque a gente tem 2 bons laterais, como eu disse aqui, um sistema defensivo sólido. Então, nós entramos aí com muita esperança realmente de conquistar esse campeonato carioca. Se no início da competição o vascaíno tava, não, vamos esperar, pô. É um time que está em reformulação, está acontecendo, está chegando muitas peças. Barbieri também iniciando o trabalho, então a gente não sabe se dá para conquistar o Campeonato Carioca. Hoje a história mudou. O Vascaíno tem confiança que sim, pode conquistar esse Campeonato Carioca. É importante fazer esses jogos decisivos pensando na nossa evolução aí no Campeonato Brasileiro. Família Vascaína, é isso. Vamos para dentro, respeito voltou e o Vasco aí tem grande chance de conquistar sim esse Campeonato Carioca, pelo menos é a minha opinião. Quero saber a sua. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.